Ó, a gente tem que falar dessa situação do Renato Gaúcho, tá? Porque ele fez o desabafo, é óbvio que deu uma baita repercussão, e a gente tem que falar sobre essa situação do Renato Gaúcho, que ele diz: os clubes da Série A do Brasileiro não estão fechados com Grêmio, Internacional e Juventude. Foi um desabafo dele depois da tragédia aí do Sul, que ele diz que parece que não tem clube cedendo o que eles pedem, não sei se é estádio ou CT. E reza para que não aconteça em São Paulo ou Rio o que aconteceu no Sul, né? E que ele acha que seria diferente. Se tivesse acontecido em São Paulo ou no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre isso. Ó, vou mostrar aqui, tá, o desabafo do Renato Gaúcho e depois vou passar a palavra para vocês, que o Renato Gaúcho, ele deixa claro, criticou a falta de apoio da maioria dos clubes do Brasil a Grêmio e Internacional. E ainda tem o Juventude. Vamos escutar aí o desabafo do Renato Gaúcho depois de um empate em 1-1 contra o Estudiantes, onde o Grêmio ficou com o segundo lugar do seu grupo na Libertadores e vai enfrentar o Fluminense, hein, nas oitavas da competição. Vamos ouvir aí o Renato. As dificuldades são enormes, mas vamos lutar. Eu acho que o meu grupo tem dado uma resposta positiva em termos de profissionalismo, e isso eu não canso de elogiá-los. A única coisa que me chateia e me deixa um pouco triste é que todo mundo vendo as nossas dificuldades do nosso estado, os clubes não fecharam. E dor de barriga não dá uma vez só. Eu queria ver se esse problema, a gente torce que não aconteça em lugar nenhum. Eu gostaria de ver um problema desse em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eu gostaria de ver o que os presidentes dos clubes iriam fazer. E eu, presidente da CBF, iria fazer. Então a gente tem conversado, resumindo, cada um com seus problemas. Se virem, a decepção ficou. Pode ter certeza. Não de todos os clubes, mas da maioria dos clubes. Quando eu falo que nem todos os clubes fecharam, digamos assim, parceiros meus, né? 2, 3. E a gente sabe dos problemas que a gente está passando no Rio Grande do Sul. É lógico que cada presidente tem toda a liberdade de tomar a decisão que bem entende. Mas nessas horas a gente viu quem era quem. O Botafogo, por exemplo, o time do Rio, fechou com o Grêmio. O Botafogo fechou, viu os problemas que nós estávamos passando lá. Estou dando um como exemplo. Mas no mais, fica sempre a cargo do nosso presidente, mas eu tenho trocado bastante ideias com eles, com ele, com a nossa diretoria. Ninguém está pedindo para os clubes ficarem com peninha e darem pontos para a gente. Não, a gente não quer isso. Mas eu acho que, juntando a força de todos os clubes, a decisão poderia ser um pouquinho diferente para o nosso estado. Mas não foi dessa forma. O Botafogo tem que elogiar, o presidente contou para mim que fechou com o Grêmio e praticamente ficou por aí. Olha aí, ó. É o Renato Gaúcho fazendo esse desabafo. Mauro César Pereira, ele fala o que eu chamo mais atenção. A única coisa que me chateia, me deixa um pouco triste, é que todo mundo vendo nossas dificuldades, no nosso estado, os clubes não fecharam. E aí ele diz, e dor de barriga não dá só uma vez. Queria ver esse problema e a gente torce que não aconteça em lugar nenhum, mas queria ver se fosse em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Queria ver o que os presidentes dos clubes e da CBF iriam fazer. Temos conversado e, resumindo, é cada um com os seus problemas. Se virem. Por isso, nos fechamos com o nosso torcedor, diretoria, jogadores, comissão. Nós estamos fechados, correndo atrás. Não de todos os clubes, mas da maioria dos clubes. Você concorda com o Renato? Eu não entendi nada que ele falou. Não disse nada o Renato Portaluppi. Não, porque não houve mobilização pelo futebol gaúcho. Ele diz é que os clubes... Não houve apoio. A arrecadação de dinheiro, de mantimentos, de agasalhos. O Atlético fez um treino aberto, revertendo tudo pro pessoal do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. O Flamengo Corinthians também teve lá. As placas. O Sport fez. Isso, o Sport fez antes, é verdade. O Atlético Mineiro. Então teve várias ações.
Várias ações. Pararam o campeonato conforme eles queriam. Não sei por que parou, porque não adiantou nada, porque não houve nenhum jogo atrasado disputado naquele momento. Agora, de novo, estamos com o campeonato parado. Hoje vai jogar Cuiabá contra Criciúma, né? Jogos atrasados. O Criciúma tinha só 3 jogos quando parou tudo. Então, parou o campeonato, parou de novo. O Palmeiras ofereceu a estrutura dele para os times do Rio Grande do Sul, o Flamengo ofereceu também. O Corinthians arrecadou 15 toneladas. Então, o Corinthians arrecadou, de alimentos. A Gaviões da Fiel arrecadou, outras organizadas ajudaram, a Nação 12 do Flamengo mandou um ônibus com gente para ajudar lá no resgate, no apoio às pessoas que viajaram para lá de ônibus para ajudar o povo gaúcho. O Palmeiras mandou o avião também, né? Mandou avião, a Leila Pereira mandou o avião dela. Caramba, cara, como assim vire-se? Me parece uma certa ingratidão até, né? Porque, peraí, eu tô maluco. Porque o que eu vi foi uma grande mobilização e acho que a parada no futebol, sim, gerou uma desmobilização. Tava todo mundo engajado, fazendo campanha, aí teve aquela parada, a coisa deu uma esfriada, de fato. Mas achar que ninguém está ajudando, que ninguém está ligando, que não há solidariedade. Você anda aqui na Avenida Paulista, tem bandeira do Rio Grande do Sul, não sei aonde, no telão ali, ajude o povo gaúcho. O Brasil inteiro, gente. E essa coisa de, queria ver se fosse o Rio e São Paulo. O que tem no Rio e São Paulo? O que aconteceu? Ia ser uma tragédia, como aconteceu lá. E as pessoas iriam ser solidárias, como estão sendo solidárias com o Rio Grande do Sul. Vamos falar do que realmente importa? O Grêmio não ganhou do Estudiantes, estava eliminado de tudo, o último colocado ficou em segundo da chave. Com isso, vai jogar contra o Fluminense e vai decidir fora de casa. Vencesse ontem o eliminado do Estudiantes, que o Grêmio conseguiu vencer, inclusive na Argentina, mesmo sendo muito pressionado, mas venceu naquela oportunidade, seria o primeiro, pegaria o Peñarol, né? E jogaria a segunda partida como mandante. Vai jogar a segunda como visitante. Já tem o problema de não poder jogar na arena e vai fazer a segunda fora de casa. Isso porque ontem o time do Renato não foi capaz de vencer os Estudiantes jogando como mandante. Acho que esse que é o ponto. Agora, pouco está se falando do resultado em campo porque o Renato criou essa versão aí que eu não consigo entender. Porque, assim, eu acho estranhíssimo. Agora, que seja então específico. Tal clube não ajudou, pedimos apoio. Aliás... É preciso que o Grêmio... Mauro, só somando para você. A Independente do São Paulo, que é a torcida organizada, arrecadou 320 toneladas de alimento. Então... E a Leila liberou Barueri de graça. Então, cadê o Se Vira? Não tem Se Vira, não. O Curitiba tá dando estádio, estava lotado. Se você treinou no CT do Atlético não prestar atenção, você vai achar que o Atlético ofereceu também, Se você não prestar atenção, você vai achar que o Grêmio tá jogando no estádio dele, o que tá fazendo o Curitiba. Pois é. O torcedor do Grêmio. Então... Treinou no Atlético e jogou no do Curitiba. Não dá para entender exatamente o que ele quer dizer com isso. Eu acho que ele usou uma cortina de fumaça. Saiu irritado porque falou do jogo. O Estudiante já eliminado. Se ganha, não tem esse discurso. Não, exatamente. Mas é uma velha estratégia, né? Os técnicos fazem muito isso. Quando o resultado não é bom, o cara fala de uma outra coisa. Agora, sinceramente, eu não consigo ver esse descaso com o que acontece no Rio Grande do Sul. Muito pelo contrário. O que está faltando é entendimento do Grêmio e do Inter, que estavam brigando até outro dia, porque onde aconteceu o Grenal, né? Onde serão os Grenais, né? Se joga, que o Beira-Rio pode talvez receber o jogo, mas a arena do Grêmio não vai estar pronta. E como é que vai ser? E isso estava rodando essa discussão agora, há poucos dias. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte, não houve solidariedade do Renato Portaluppi quando ele foi jogar contra o Del Valle, na época da pandemia, no Paraguai. Ele não falou nada, porque o Del Valle não podia jogar no Equador, porque o Equador proibiu, o governo equatoriano, naquela oportunidade, durante a pandemia, e o couro estava comendo lá, o vírus estava matando gente à beça, negócio dramático. Aí o governo equatoriano proibiu a entrada de estrangeiros. O Del Valle teve que sair e foi jogar em Assunção, no Paraguai. O Grêmio jogou no Paraguai e o segundo jogo foi na casa do Grêmio. Poderia ter sido solidário, né? Vamos jogar os 2 jogos em campo neutro. Não houve esse discurso. Faça-me um favor, né? Eu acho que até uma certa ingratidão aí. O que eu vi, o que eu estou vendo, a não ser que eu tenha enlouquecido. É uma grande mobilização no Brasil inteiro para ajudar o Rio Grande do Sul. Foi o que mais teve. E eu questionei a parada justamente por isso. Falei, a parada no futebol, como parou aquelas 2 rodadas, parar por parar, sem poder usar esse período para colocar os jogos atrasados e tudo, só vai servir para interromper uma forte campanha que o futebol vinha capitaneando para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. E realmente deu uma parada, aquilo meio que esfriou, né? Isso de fato aconteceu. Agora, falar que as pessoas não estão ligando, os clubes oferecendo estádio, CT, que isso, gente? Pelo amor de Deus. Nesse aspecto eu também concordo, tá? Eu acho que teve muita ajuda de todos. Até o Serginho aqui da Casca, que está acompanhando a gente, também mandou. O Corinthians deu o CT pro Grêmio. Sim. O Corinthians também deu o CT pro Grêmio, além de arrecadar alimentos. Então, eu também acho, claro que o Renato está percebendo que ele pode ser muito prejudicado com essa situação, jogando fora de casa, mas daí a falar que os clubes não estão ajudando... E qual a solução? Estão ajudando. Qual a solução que ele apresenta? Né?
O que ele pode fazer é questionar os políticos do estado onde ele trabalha lá, né? As medidas que eles tomaram, muitas medidas que são muito questionadas por ambientalistas e tudo mais, né? Que, enfim...